Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão em cima de um texto da Bíblia. A reflexão é: de quem eu dependo e de quem eu não posso, e de que eu não posso viver. Eu não posso viver sem isso. Mas de quem eu dependo? Essa é a reflexão. E o texto se encontra lá em João, capítulo 15, quando Jesus declara o seguinte: o meu pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira, eu sou uma árvore. Aí ele diz: mas vocês, nós, somos os galhos. E ele continua falando sobre essa ilustração que o pai dele é o agricultor e ele é uma árvore e nós somos os galhos. Ele continua falando, dizendo que um galho não pode se desligar da árvore. E ele diz mais: esses galhos têm que ser podados para dar novos galhos e novos frutos. As folhas caem, né? Sabemos que de uma árvore as folhas caem. E de uma árvore nós podemos podar aquelas galhas que estão secas ou grandes demais, para depois dar novos galhos. E ele diz algo interessante: se arrancar uma galha da árvore e jogar no chão, ela vai morrer. Ela vai secar e morrer. Porque um galho, não pode ficar longe da árvore. Se desligar, ela morre. Aí ele termina dizendo: vocês, sem mim, não podeis fazer nada. Ou seja, nós precisamos estar ligados em Jesus, que é a árvore, é a videira verdadeira. E a reflexão que eu falei sobre de quem eu dependo, de que eu dependo, eu preciso de quê? A reflexão diz que uma planta depende de uma boa terra. Se você arrancar a planta da terra, ela morre. A planta precisa da terra. Se você tirar, ela morre. Um peixe precisa de água. Se você tirar o peixe de dentro d'água, ele vai morrer. Se você pegar um pássaro e depenar as penas das asas, todo pássaro precisa que tenha penas ali nas asas. Porque uma ave sem asas não pode voar. Uma planta sem o solo morre. Um peixe sem água morre. Um pássaro sem penas nas asas, ela não consegue voar. E aí eu digo: nós, sem Jesus, como nós vamos viver? Eu dependo de Jesus, eu preciso de Jesus. E eu pergunto a você: você depende de Jesus? Você precisa de Jesus? Assim como o peixe precisa da água, assim como a planta precisa do solo, e assim como um pássaro precisa de asas para voar, nós também precisamos de Jesus para viver. Nós devemos viver com Jesus e para Jesus. Reflita nessa reflexão. Eu dependo de Jesus? Um peixe depende de água. Uma planta depende de terra. Os pássaros dependem das asas para voar. Que nós possamos refletir. E vamos estar aqui todos os dias. 5h30 da manhã, 6h30 da noite. E nós vamos estar enviando sempre mensagens que vêm de Deus para os nossos corações. Hoje nós falamos sobre João capítulo 15, falando que Jesus, dizendo que Deus, o Pai dele, é um agricultor, ele é uma árvore
e nós somos os galhos, os ramos. Falamos sobre o texto e fizemos uma reflexão. Que você possa refletir no texto e na reflexão. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém.